E o Palmeiras recusou proposta de quase 100 milhões de reais por um atacante de apenas 15 anos de idade. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz para você todas essas novidades e fala também: Endrick pode voltar para o Palmeiras? Vídeo de hoje do canal do Nicola te traz a verdade depois de o pai do atleta ter feito uma postagem esperando por um projeto apresentado pelo Verdão. Gabriel Jesus respondeu se jogaria num rival do Palmeiras, além das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Agora de falar sobre Gabriel Jesus, que teve na mira de vários clubes brasileiros, mais recentemente no sul do país. Há quem garanta que se um dos candidatos à presidência em eleição marcada para o fim do ano vencer, Gabriel Jesus pode ser contratado. Confesso que acho a possibilidade pequena, diante das cifras acordadas. Hoje o Gabriel Jesus ganha 6 milhões e meio de reais por mês no Arsenal, e o clube inglês pretende negociá-lo para faturar pelo menos 30 milhões de euros. Mas o mais importante vem agora. Gabriel Jesus deu uma entrevista a Placar e foi perguntado: você jogaria em outro clube brasileiro que não Palmeiras? A resposta, abre aspas, não. Obviamente que eu sou jogador e é um pouco mais difícil falar, mas quando sentir vontade de voltar ao Brasil, o que não é o caso hoje, meu desejo é e sempre será o Palmeiras. Então, Gabriel Jesus não cravou que só joga no Palmeiras, mas afirmou que dará prioridade ao Verdão. Caso o Palmeiras não queira contratá-lo, aí sim ele abre a possibilidade para outros clubes. É só importante registrar ou reafirmar que o Gabriel Jesus deixa bem claro que não pretende voltar ao Brasil em janeiro do ano que vem, apesar de o Arsenal decidir colocá-lo numa lista de jogadores negociáveis. Endrick pode voltar ao Palmeiras em 2026? Essa pergunta surgiu depois que o pai do jogador, o Douglas Souza, numa rede social respondeu a um torcedor do Palmeiras. O torcedor alviverde queria saber se não dava para o Endrick voltar. E o pai do jogador afirmou que para que isso acontecesse, primeiro o Palmeiras precisaria apresentar um projeto. Foi o suficiente para que muita gente imaginasse: bom, então se o Palmeiras levar essa história adiante, pode contratar o Endrick. É certo que o atacante de 20 anos de idade será emprestado pelo Real Madrid em janeiro, até por não estar sendo utilizado. Ele foi nos últimos 7 jogos para o banco de reservas, mas não entrou em nenhum deles. O Xabi Alonso hoje não pretende utilizar o Endrick. A partir daí o Real Madrid pensa no empréstimo do atacante brasileiro. Mas podemos descartar qualquer possibilidade de o Endrick jogar no Palmeiras ou em qualquer time do futebol no Brasil. Mas Nicola, o pai dele falou em projeto. Sim, mas o Real Madrid não tem nenhuma intenção em colocar o Endrick no Brasil. A avaliação no Real Madrid é de que ele precisa continuar evoluindo sob a ótica do futebol europeu, com dinâmica diferente, com ocupação de espaços completamente diferente daqui. E não faltam propostas de times importantes da Europa. O Olympique de Marselha, a Roma, Lazio, enfim, cada dia surgem novos interessados. Tudo indica que o Endrick fique somente até dezembro e a partir de janeiro escolha seu novo clube, onde ele vai passar por 6 meses, num período de empréstimo, com a intenção de ganhar mais minutos e eventualmente sonhar em disputar a Copa do Mundo de 2026. E também, eventualmente, se o Xabi Alonso não permanecer no Real Madrid, para que ele possa voltar em julho do ano que vem. Nicola, o Palmeiras não poderia tentar? O Palmeiras não vai fazer nenhum movimento, até por entender que hoje Vitor Roque e Flaco Lopes dão conta do recado e são extremamente eficientes. E se o Palmeiras acabar por vender o Vitor Roque ou o Flaco Lopes? A ideia no Palmeiras é não negociar nenhum dos seus 2 atacantes na janela de janeiro, que é a mais fraca no futebol europeu. O Palmeiras teme perder algum desses atletas somente em julho do ano que vem, isso se eles mantiverem a atual forma. Só para completar, registrar também que são 7 jogos seguidos do Endrick sem sair do banco de reservas. A situação está ficando bem chata entre ele e Xabi Alonso. E o Palmeiras está nadando em dinheiro. Você duvida? Então saiba que o Verdão acaba de recusar uma proposta de 99 milhões de reais por um atleta de apenas 15 anos de idade. Trata-se de Eduardo, também conhecido como Dudu, e uma das maiores joias da base alviverde. Proposta não teve o clube identificado, mas o que se sabe é que esse time da Europa se disponibilizou a pagar 16 milhões de euros ou 99 milhões de reais para levar o atacante, que já faz parte do grupo sub-17, apesar de ter apenas 15 anos de idade. Ele completa 16 em 7 de dezembro. Somente a partir daí o Palmeiras vai poder assinar o primeiro contrato profissional com o jogador. Isso vai acontecer assim que ele completar os 16 anos, para evitar qualquer risco de perda do jogador.
Dudu, que atua como ponta direita ou ponta esquerda, a temporada atual de 31 jogos e 11 gols. Só para arrematar de vez em relação a esse atleta, Palmeiras tem hoje enorme capacidade financeira, especialmente depois de vendas gigantes, e vai preferir apostar que o Eduardo vai vingar primeiro no sub-20 para depois ser promovido para o time principal e aí sim ficar ainda mais valorizado para garantir cifras bem maiores. Só para completar e arrematar antes de mudar de assunto, 16 milhões de euros. E lembrar que o São Paulo acabou vendendo jogadores que já eram parte do time principal, como por exemplo Matheus Alves, Lucas Ferreira, entre outros, por cifras entre 5 e 8 milhões de euros. Hora de falar sobre o Palmeiras, que tem excelente retrospecto na altitude, especialmente desde a chegada de Abel Ferreira. Por que eu estou citando essa questão? O Palmeiras enfrenta nessa quinta-feira, no jogo de ida das semifinais da Libertadores da América, a LDU em Quito, altitude de 2.850 metros. Desde que o Abel chegou ao Verdão, foram 5 confrontos do Palmeiras acima de 2.200 metros, com 4 vitórias e apenas uma derrota, 80% de aproveitamento dos pontos, 12 gols marcados e apenas 5 gols sofridos. O Palmeiras venceu o Independente Del Valle 2 vezes, venceu também o Bolívar e o Petroleiro. A única derrota se deu para o Bolívar, 3-1 em 2023. Mas tem uma observação importante, nesse jogo, o Palmeiras poupou praticamente todos os seus titulares, porque estava em meio a uma final de Campeonato Paulista. Só para completar, registrar que trata-se do primeiro confronto de mata-mata entre Palmeiras e LDU, e o terceiro na história contra equatorianos. Até aqui nos 2 primeiros, eliminação contra o Barcelona de Guayaquil, nas oitavas de final da Libertadores de 2017, e classificação contra o Delfim, nas oitavas de final da Libertadores de 2020. O que você acha que dá entre Palmeiras e LDU? Já uso o espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza? Falaram que o Palmeiras iria te processar sobre o que você falou do time sub-17 do Palmeiras. Isso procede dicas? O Palmeiras chegou a divulgar uma nota afirmando isso. Ontem eu cheguei a explicar a história, mas não custa repetir. Recebi uma informação de que o Palmeiras decidiu punir os atletas do Sub-17 que estão impedidos de jogar a reta final do Campeonato Paulista. Eles vão ser substituídos pelos jogadores do Sub-16, que o motivo dessa suspensão aplicada a eles teria sido uma balada. O Palmeiras nega a balada, acho natural que negue mesmo, não sei se maluco se confirmasse, né? Mas enfim. E aí, é um direito do Palmeiras, aguardemos cenas dos próximos capítulos, tá bom? Mas a informação que eu tenho é essa e eu confio muito na fonte que me passou, que houve uma balada na semana do jogo contra o Grêmio. A partir daí, a diretoria do Palmeiras condicionou uma punição, a classificação não, se o time passasse pelo Grêmio não haveria punição, como o time foi eliminado pelo Grêmio, houve essa punição, tá bom? Escola, eu acho que o Kelvin do Palmeiras está merecendo uma chance na seleção brasileira na lateral. O Kelvin lateral, cara, é incrível como ele ganhou fácil a posição do Giai, né? Porque assim, o Giai demorou muito para engrenar no Palmeiras, vamos lembrar? Ele chegou a ser reserva do Marcos Rocha e do Mike, enfim, mas depois ele se firma e o Palmeiras ainda assim compra o Kelvin, né? E o Kelvin acaba chegando e, cara, ele só perdeu a posição recentemente porque estava machucado, voltou e já virou titular, enfim. Ele cruza muito bem, tem muita qualidade. Eu não sei, é que eu acho que a seleção, ela precisa, o cara para chegar à seleção, ele precisa de pelo menos 6 meses de ótimo momento e tal. Não acho que é tão rápido assim, mas eu entendo que o Kelvin, até pela dificuldade com laterais, ele merece ser observado. E o Kelvin se escreve assim, né? Ou parecido com isso aqui, né? Nicola, nenhuma surpresa em algum julgamento que se refere ao Flamengo ter absolvição do lado do Flamengo. O do BH deixou isso claro. O do BH eu achei. Do BH eu tinha estudado, tinha lido, tinha visto outros julgamentos também por conta disso e achei a punição do Bruno Henrique descabida, tá? Aí, enfim, essa não deu para entender mesmo, tá bom? Tá aí, né, minha família? Ficamos com aquele giro de notícias do Palmeiras, informações exclusivas e atualizadas para você ficar por dentro de todas as informações do maior clube brasileiro. A gente fala do Verdão. Daqui a pouco tem jogo 3-0 para o Palmeiras. Deixa aí no comentário a sua opinião. Não esqueça de deixar like, inscreva-se no canal, ativa também o sininho das notificações para ficar por dentro de todas as atualizações do maior clube brasileiro. Combinado? Vamos em busca do tetracampeonato da Copa Libertadores e vamos com tudo para cima. Até o próximo vídeo. Fui.